Bem-vindos. André, você está pronto? Sim, tudo pronto. Entrei um pouquinho, está tudo certo. Entrei um pouquinho antes para fazer um teste, acho que está tudo certo. Podemos começar, então? Sim, por favor. Sim. Tá, eu vou compartilhar minha tela, só um pouquinho. Não, peraí, eu acho que é melhor eu apresentar primeiro. Eu vou primeiro botar no modo de apresentação. É sempre assim, você faz um teste, funciona tudo. Aí quando você vai pro... Pronto, mas eu acho que agora vai dar certo. Aqui, vou compartilhar minha tela. Todos conseguem ver? Sim. Sim. Então tá, temos 5 minutos, eu já gastei algum tempo do meu 5 ou não? Não, começando a contar agora. Tá, vou até colocar um cronômetrozinho aqui, se me der Não, liberdade. salvo eu, o homem do cronômetro. Então tá, pessoal, vamos lá. O que eu vou falar é basicamente uma apresentação minha, né? Porque acho que muitos do grupo ainda não me conhecem pessoalmente, né? Mas eu fui orientado do Protil durante meu doutorado, né? Que está aqui com a gente hoje. E o que eu tenho trabalhado desde a minha época de graduação, que eu sei falar sobre, é a cadeia produtiva do leite, né? Então, assim, se vocês quiserem conversar sobre isso, eu sei, né? É uma coisa que eu gosto de falar, eu me sinto à vontade, então é muito tranquilo para mim nesse sentido. E eu comecei a estudar isso durante a graduação e depois segui minha carreira toda trabalhando com isso, né? Então, eu sou zootecnista de formação básica, eu tenho meu mestrado e doutorado em economia aplicada. Então, desde que eu me formei, que eu trabalho com isso, né? Então são mais de 20 anos dedicado ao estudo da cadeia do leite. Tá? O meu primeiro contato com a dinâmica de sistema foi em 2014, né, no meu doutorado, e eu fui pesquisador visitante, fiz o doutorado de sanduíche na Universidade Cornell em 2017. E, por surpresa, uma grata satisfação, a tese de doutorado, que aplicou a dinâmica de sistemas, ela foi a melhor tese em economia rural, que é uma academia bem mainstream, né, de modelos duros, né, e aí a gente conseguiu emplacar com a melhor tese do ano em 2018, né, na sociedade brasileira. Parabéns, muito bom. O que a gente teve de resultado, né? De resultado, digamos assim, de produto, né, do doutorado, né? Primeiro que a gente construiu um modelo de supply chain, né, para o leite no Brasil, modelo baseado no ciclo das commodities clássico, né, Middles, 1970, Sterman, 2000, também replicou isso no livro dele. Então, foi a nossa base, né? E também um modelo adaptado da cadeia produtiva do leite dos Estados Unidos, sob orientação do Dr. Nicholson, que ele publicou isso em 2015, a gente pegou e fez uma adaptação para o Brasil. Tá? Nosso objetivo foi avaliar o impacto da adoção de tecnologias nas fazendas, focado em algumas variáveis-chave, né? Algumas variáveis de mercado. Né? Nosso interesse era ver qual o impacto de avanço tecnológico no campo sobre preços praticados no mercado consolidado do país, né? E medir também, de certa forma, a exclusão de produtores ao longo do tempo. Né? Então, esses foram nossos dois objetivos. Esse trabalho está publicado nessa referência, posso deixar aí, se vocês tiverem interesse, né? Na revista... acho que eu colei errado, eu vou trocar. Tá? Esse aqui é o título da minha tese, né? Eu vou colocar aqui a referência da revista, tá? Para compartilhar com vocês. Tá? Bom, modelo tem um diagrama, né, causal relativamente simples, né? Que a gente tem a nossa variável de interesse é preço ao produtor, tá? E número de vacas, né, nas fazendas. E aí, número de vacas afeta estoque das indústrias, que volta a afetar preço aos produtores, que dá uma lucratividade ou não para os produtores de volta, e eles decidem se investem mais ou menos em número de vacas, em produtividade por vaca, e também tem o ciclo de balanço aqui da demanda, né? Então, tem 2 ciclos de balanço, 2 de reforço, né? Então, basicamente, foi essa estrutura mental. Não dá tempo de detalhar aqui nem o modelo causal, quem dirá o modelo de equações ou algo mais sofisticado, né? Então, é mais ou menos
uma visão geral do que a gente, as variáveis de interesse que a gente trabalhou e com alguns choques exógenos aqui, tá? Que são essas setinhas pretas do lado esquerdo, que é a velocidade de adoção de tecnologia pelos produtores impactando todo o sistema. Tá? Bom, o que está por vir dentro do meu horizonte de pesquisa é uma aplicação para um pós-doc, né, que eu vou fazer agora em 2024, né, para atualizar o modelo World Dairy Supply Chain, que é um modelo também que já está há mais de 10 anos sendo trabalhado pelo Dr. Nicholson, e a gente vai tentar atualizar ele com dados internacionais mais consistentes e fazer algumas modificações para a inserção de políticas públicas nele. Além disso, eu comecei a trabalhar bem recente com um colega de graduação que retornou para mim esses dias e falou assim, cara, vamos trabalhar com dinâmica, eu quero modelar o ciclo pecuário da pecuária de corte. Falei, cara, vamos, é uma boa ideia, é um ciclo bem consolidado, acho que dá para a gente fazer um trabalho legal, porque é bem retroalimentado, sabe? As variáveis são bem endógenas, eu acho que dá para a gente fazer um belo trabalho com o ciclo pecuário. Tá? Além disso, a gente tem esse trabalho que é bem inovador, tá? Que é o modelo de preservação populacional da onça-pintada e de bovinos pantaneiros no bioma do Pantanal. Eu vou colocar o link para vocês visualizarem essa revista, tá? Bovino pantaneiro é um animal que está em extinção, assim como a onça, e eles têm complementariedade comportamental no bioma do Pantanal, em que, basicamente, a preservação do bovino preserva a onça e vice-versa, né? Então, é uma recuperação de populações ameaçadas, né? Isso aqui, essa foto é uma foto da universidade que eu trabalho, e esse gado está aqui com a gente, é um núcleo de criação desses animais. Obrigado, 5 minutos e 29 segundos. Nossa. Parabéns, muito legal. Espero que tenha atendido a expectativa, não tenha sido muito rápido. Foi um exercício bem interessante falar em 5 minutos. Para mim, mais que atendeu. Fiquei até muito interessado no seu trabalho, realmente. Legal. Bom, obrigado pelo feedback já. Realmente uma pesquisa aplicada mesmo. Ok. Nilo, você está pronto? Yes, I am. Que bom. May I begin now? Sim. Okay. Well, boa noite a todos. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que é um sistema, que não é um sistema, mas é uma questão muito complexa, que é sobre o assédio moral nas empresas, que afeta não só mulheres, mas mulheres principalmente e homens também. A motivação para isso foi uma amiga recente que eu conheci, a Kátia Paiva, que inclusive tem um lindo curta-metragem no YouTube, que depois eu passo o link para vocês, que é o caso Marta, em que ela conta a própria vida dela, do assédio que ela sofreu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal durante 6 anos, e ela recorreu à justiça várias vezes, ganhou causas, perdeu causas, e no final ela foi aposentada por uma justiça, por uma juíza mulher. Isso é muito estranho, porque a gente discute muito a questão do patriarquismo, né? Que domina muito a questão do machismo, do homem. Peraí, só um minutinho aqui. Atrapalhou. Bom, então, a nossa cultura é predominantemente masculina. Então, é um tema que me atrai, por quê? Eu tenho um grande interesse pela psicologia, né? E tenho trabalhado pouco sobre isso. Desde eu estudei profundamente o modelo da síndrome de burnout, que eu acho muito interessante, porque a maioria dos que estão aqui presentes, eu creio que sofreram ou estão perto. O Karen, então, I think that Karen is suffering of burnout as now. É uma coisa que está presente, porque a sociedade nos exige demais. Bom, rapidamente, minha formação. Minha formação, eu sou autodidata em dinâmica de sistemas. Eu entrei no site do MIT em 1998, encontrei o Roadmaps,
O primeiro modelo que eu vi foi a simulação de Hamlet, né? Logicamente, a simulação das emoções, que eram bots, né? Behavior of Time, de cada um dos personagens. Aquilo me fascinou e eu comecei a estudar por conta própria. 4 anos depois, fiquei estudando isso 4 anos. 4 anos depois é que eu fui fazer meu primeiro curso. Depois eu fiz uma especialização, esqueci o nome, Juan Martín Garcia, na Espanha, na Universidade Politécnica da Catalunha. Eu fiz uma pós-graduação, mas eu já entendia bastante de dinâmica de sistemas. Depois eu trabalhei com o Leonardo Reis, em São Paulo, que foi um dos pioneiros no Brasil, junto com... Agora eu esqueci o nome dele, mas tem outro professor que está no nosso grupo. Eles fundaram a Zambol, que foi a primeira empresa a trabalhar com dinâmica de sistemas no Brasil. Eles fizeram a primeira tradução do Peter Senge, que foi da quinta disciplina. Aliás, uma tradução horrível, muito mal feita, né? Aliás, uma das críticas que eu tenho severas até hoje é que a quinta disciplina não apresenta os diagramas, porque eles supõem que os brasileiros não compreendem os diagramas. Eles fazem uns diagramas lá, uns desenhozinhos, mas todo mundo pula aquilo. Eu tive mais de 5.000 alunos em dinâmica de sistemas. Desculpa. E nenhum deles nunca entendeu um diagrama da quinta disciplina que foi publicado em livro até hoje. Então, é um absurdo essa questão. Voltando, então, ao meu tema aqui, o assédio moral ele ocorre quando um ou mais indivíduos são expostos a humilhações no ambiente de trabalho, que são coisas constrangedoras e que se repetem no dia a dia. Não é uma coisa assim, tem dia que tem dia que não tem, mas é uma coisa constante, como se fosse uma oscilação, um sistema de oscilação. Você é assediado hoje, amanhã te deixa em paz, no dia seguinte você é assediado novamente, né? E uma das coisas importantes que eu acho é definir o que é assédio moral, né? É importante que nós compreendemos que isso não é uma brincadeira. Muita gente acha que ali no ambiente de serviço e tal, você faz uma brincadeirazinha, não sei o quê. Isso pode ser um assédio moral e que causa prejuízo psicológico para muitas pessoas, tá? Então, o assédio moral ele é caracterizado por ações deliberadas, ou seja, o indivíduo que faz um assédio moral, ele tem um motivo para fazer aquilo que é normalmente relacionado à competitividade entre os outros profissionais. Ele quer desmoralizar aquele que compete com ele ou trabalha na mesma área que ele, né? Então, insultos, humilhações constantes por parte, principalmente de superiores hierárquicos, né? Você começar a evoluir dentro de uma empresa e ser mais competente que o seu chefe é uma coisa perigosíssima, porque ele vai reagir com medo de perder o cargo dele e ele vai usar de todos os recursos hierárquicos de poder que ele tem para te humilhar e te rebaixar. E isso vai te causar muitos problemas psicológicos, um estresse enorme, e você pode entrar numa síndrome de burnout, né? Também... Nilo, yes. você precisa terminar logo. O tempo... My God, 5 minutos. It's been 8. Okay, I will conclude then, just now. 1 minute, né? No que diz respeito à retroalimentação, aos ciclos de retroalimentação, existem alguns padrões. Então, quando acontece um assédio moral e ele não é resolvido,
né? As vítimas, elas se sentem desamparadas, o que resulta numa diminuição do empenho delas, do trabalho e na própria confiança, né? Isso afeta o desempenho profissional e a organização passa a pressionar ainda mais essas pessoas que se sentem diminuídas e chega um momento que elas começam a reagir e vão tomar ações judiciais, tá? Mas é um resumo muito pequeno de um sistema muito complexo que depois eu gostaria de discutir mais profundamente. Muito obrigado a vocês pela paciência de me ouvirem. Obrigado, Miro. Luiz? Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite, estão Obrigado. ouvindo. Sim. Eu sou Luiz Alberto Ambrosio, sou pesquisador do Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Eu uso a dinâmica de sistema como uma ferramenta auxiliar às pesquisas zootécnicas e aqui também no Centro de Bovinos Leiteiros. Eu vou compartilhar um PowerPoint. Vou colocar aqui no modo... Opa. Modo de apresentação. Desculpa. Vocês estão vendo o PowerPoint ou não? Sim. Antes estava melhor, agora ele comprimiu um pouquinho as bordas. Então, eu vou tirar aqui... Aí, ó, Isso, tá assim bom. está bom. Assim tá bom. Bom, Ficou ótimo. desculpa aí que eu não testei, é que tem umas... eu vou apresentar um projeto que eu venho trabalhando, que é sobre a dinâmica da sucessão familiar rural. Isso foi uma demanda de um grupo que está fazendo treinamento de consultores sobre sucessão familiar rural, e há uma certa dificuldade para que as pessoas entendam esse processo, porque eles têm poucas oportunidades, nós temos, né, pouca oportunidade de participar, ou como uma pessoa que vai passar o bastão e outra que vai receber o bastão de uma empresa. Então, a ideia, né, é que o problema que nós vemos tratando é que nós temos que aprender a lidar com essa complexidade do processo de sucessão intergerações, considerando, então, que no ciclo de vida de uma empresa não se cria muita experiência dentro desse processo. A solução é que essa experiência seja feita por meio de jogos sérios, do tipo RPG, onde as decisões das partes interessadas, familiares, gerência e outras pessoas e grupos interessados na continuidade dos negócios, da propriedade agrícola, influenciem esse processo de sucessão. Em diversas situações realísticas. Essas situações, nós estamos trabalhando com diversos estudos de casos que foram documentados e que nos dão as partes, vamos dizer assim, os ciclos recorrentes, as relações recorrentes que ocorrem dentro desses processos. Então, nós construímos modelos conceituais. Esses modelos conceituais são baseados na literatura científica. Os principais são os 3 círculos da empresa familiar, os 5 capitais, a teoria das trocas sociais, a sucessão e ciclo de vida, sucessão emocional e sucessão planejada. A ideia é que, deste modelo conceitual, nós temos um padrão de referência. As pessoas que trabalham na área técnica de sucessão têm uma dificuldade de entender a dinâmica em termos de uma curva ao longo do tempo. Então, nós estamos trabalhando com um conceito de que existe a curva, mas
Dentro de uma faixa, de uma curva, nós temos aqui um potencial de sucessão positivo, um potencial neutro e um potencial negativo para que ocorra esse processo. Então, nós fizemos alguns modelos computacionais, né, que geram uma curva ali, baseados nos estoques dos 5 capitais que têm as empresas. E nós montamos um jogo sério, tipo RPG, que tem como estrutura o perfil da propriedade, o perfil do negócio, o perfil da família, perfis dos personagens e diversas situações recorrentes nesses processos. Todos isso daí são criados um grupo de casos, né, reais, que foram documentados, de formas que nós partimos de valores iniciais, representados aqui pelos 5 capitais, e esses valores nos trazem uma sinalização de como está o potencial desse processo de sucessão, e durante o jogo consiste em se estabelecer comunicação e negociações. Uma das dificuldades dentro das famílias é elas conversarem sobre o processo de sucessão. Então, é essa questão da comunicação e negociações que os personagens realizam, baseado no roteiro, né, que eles recebem para representar os seus papéis, e tomam decisões dos personagens. Essas decisões nós colocamos como que tem um determinado peso, uma moeda de sucessão, em que eles devem investir ou em questões próprias, em questões dos negócios ou da família, a fim, né, dos seus objetivos individuais e os objetivos da empresa. À medida que se toma essas decisões, aqui tem os personagens, eles tomam as decisões e acionam o modelo, criando novos cenários, né, criação de valores. Então, aqui nós temos a representação, a representação aqui do processo do jogo, né? Então, nós estamos aí aperfeiçoando esse processo. O próximo passo provavelmente nós vamos ter que usar o software, o Ventito, para trabalhar com diversas entidades, né? Diversos, que é orientado para objeto, para aperfeiçoar mais esses modelos. Então, era isso que eu tinha que apresentar. Obrigado. E até, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado. Eu estava muito curioso para ver isso, porque é uma área super interessante, eu acho que super interesse das famílias empresárias, e falei, poxa, como que ele vai simular isso, né? Você mostrou aí, muito obrigado. Interessante, né, Sávio, porque para mim também me pareceu algo muito inovador e inédito, né? Eu nunca vi nenhum modelo relacionado a isso. Muito legal. Se me permite, as questões dos modelos, a gente construiu a partir de brainstorm, né, do que nós deveríamos estar tratando, mas eu uso muito a minha área de programação, eu trabalho muito com analogias, né? Então, eu consulto muito, aproveito muitos os modelos, as moléculas, né, de modelos que tem na dinâmica de sistemas, os arquétipos para interpretar. Então, a aplicação é realmente nova, né? Porque não há muita simulação desse processo, e, né, com nenhum instrumento, né? Então, nós temos algumas coisas de criatividade, mas para que surja respostas às negociações, né, de uma forma dinâmica. Estamos trabalhando nisso aí. Legal, parabéns. Muito bem, parabéns. Obrigado. Rudolf. Ok. A minha apresentação vai ser um remix aí entre inglês e português. Já projetar aqui rapidinho.
Deixa eu ver como que faço aqui. Share my screen. Opa. PowerPoint. Tá enxergando? Não, não. Opa, só um segundo. Pronto. Agora deveriam Ok. estar enxergando, né? Sim, sim. Não Bueno, dá para ok. ler, mas estou enxergando. Ah, bom. Bom, então vou tentar passar rapidinho aqui. Esse é o formato que eu normalmente utilizo para apresentar os meus projetos, não? Então, assim, what was the case in here? It was for a leading company, kitchen and laundry appliance manufacturer, that was needing to improve efficiency in customer services process. Era melhorar os processos de assistências técnicas deles, não? A gente construiu a joint team between the client and my company, no? It was done between me and a couple of consultants. We did simulation workshops, brainstorming, and so with the client, and that assured the content knowledge transfer to the company. Results. We left a simulation tool for the company, so they were able to explore different policies and alternative configuration of their processes and structure for customer services now. And being very concrete, the main conclusion were that the combination of changes and repurchases, these are the two main, I would say, policies. These are, you solve the problems, you have the service orders, you can either you repurchase the equipment, or you make a change, or you concert, you solve, you repair the equipment now. So these are the three main activities. So depending on how you measure this, how you lever on these policies, you can improve the efficiency. There was a point about rescheduling the repair from the repair shops. No, but what else? There was a problem also in training, with a problem in capillarity on the repair shops. And it was very important to have a kind of centralized project management structure to drive the service, the repair services. So we build we build a simulation model. We build up also a dashboard. So in here I will change. I don't know if are you seeing now the os diagramas causa-efeito? Também vendo? Sim. Sim? Sim. Bom, então aqui, isso aqui é o diagrama causa-efeito realmente do modelo. A gente tinha umas falhas percebidas, tinha umas necessidades de instalação. É decir, a pessoa, aqui, desculpa, para mim é meio confuso ter o negócio em português e falar em inglês, né? Então, a gente tinha necessidade, a pessoa compra uma cozinha, um equipamento, daí você tem uma necessidade de instalação, ou tem uma falha no equipamento que ele tem. Daí isso gera uma necessidade, aí a gente captura isso, com o que a gente chama captura da ordem de serviço, e aí finalmente a gente abre essa ordem de serviço. Daí ela gera uma ação de reparo, daí a gente soluciona, e eventualmente a gente tem uma solução que é eventualmente reparar. Ou seja, então o que te dá ordens de serviço reparada é ou a solução, o reparo em si, a troca, que quer dizer, você tem um equipamento, você simplesmente troca ele, ou recompra, você, em lugar de repará-lo, ou trocá-lo, você devolve o dinheiro para o cliente, né? Obviamente, se você conserta de forma equivocada, isso gera uma ordem de serviço problemática que ela entra de novo aqui no loop. Não? E ele gera uma liability importante. O modelo, uma parte bem interessante que a gente fez, foi que a gente simulou toda a parte legal.
Quando eu digo a parte legal, no Brasil a gente tem a lei de defesa ao consumidor e em 30 dias a gente teria que resolver o problema do cliente. Senão ele pode ir a tribunal das pequenas causas, etc. Então tem um percurso. Então a gente tinha a gente media o impacto era mais interessante eventualmente trocar o equipamento antes de ele entrar nesse circuito legal de processar o cliente. Então essa foi uma parte bem interessante que a gente fez. Então isso aqui para mostrar um pouco, a gente fez em Vencim, não? Então a gente fez o fluxo de operação, a gente simulou os custos dos processos jurídicos, foi um modelo razoavelmente complexo. E a partir daí a gente montou um dashboard onde a gente conseguia ver o custo das trocas, o custo dos processos jurídicos que estava falando, aí a gente consolidava o total da área, o custo da área, não? Que o objetivo era reduzir aumentar a eficiência, visando especialmente o custo. Então, bem rapidão assim, diria, esse era um modelo, esse foi o modelo que a gente construiu. Eu acho que deu 5 minutinhos, não? Oi? Deu 5 minutinhos, não? Isso, não? Sim, sim. Sim, deu Beleza. 5 minutos. Tá Rebeca, bom. Então deixa aqui parar aqui de compartilhar. Boa noite, conseguem me ouvir? Sim. Sim. Bom, primeiramente, boa noite a todos, parabéns a todas as apresentações até o momento, foi muito bom, assim, estar compreendendo um pouco mais sobre dinâmica de sistemas, porque, de certa forma, estou introduzindo a proposta agora, essa abordagem dentro do meu mestrado. Então, meu nome é Rebeca, sou graduada em administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e atualmente faço mestrado no Cefet, do Rio de Janeiro também, o Centro Federal de Educação Tecnológica, né? E eu comecei a introduzir essa abordagem de dinâmica de sistemas no mestrado, né? Por orientação do meu próprio orientador mesmo, diante da minha problemática de pesquisa, que basicamente é estudar um pouco mais a interação da quíntupla hélice aplicada a incubadoras sociais e economia solidária. Então, eu já trabalho com economia solidária desde a graduação, já venho estudando incubadoras sociais desde o meu período do meu trabalho de conclusão de curso, e é algo que eu gosto, algo que eu me identifico e vejo um potencial de estudo, de trabalho, que precisaria ser um pouco mais explorado no quesito de interação entre atores, né? Então, como eu posso dizer que eu identifiquei essa questão, né? Basicamente, existe um vetor estratégico, eu percebi diante dos meus estudos até o momento, que existe um vetor estratégico da incubadora social no meio, dentro dessa interação da quíntupla hélice. Então, quando a gente considera universidade, governo, indústria, né, a tríplice hélice, quando a gente começa a introduzir a proposta de sociedade civil, já começa a virar uma quarta hélice, uma quádrupla hélice, e a quíntupla é quando, de fato, começa a se envolver as demandas ambientais, sociais, né, já tem um pouco mais essa interação entre os sistemas. E, basicamente, a incubadora ela já estava introduzida na proposta de tríplice hélice no começo da construção de modelos de inovação ao longo do tempo, e por que não continuar transmitindo a incubadora social como um vetor estratégico dentro dessa interação desses atores. Então, existe um potencial de capacidade transformadora dentro da proposta da incubadora social, de não só assistir esses empreendimentos sociais em si, mas, de fato, proporcionar uma transformação socioeconômica e ambiental também, por consequência. Porém, existe uma dificuldade de operacionalização desses fatores, né? E como essa interação, de fato, poderia estar ocorrendo, como ela ocorre atualmente, como ela deveria ocorrer para melhorar, certo? Então, basicamente, a partir disso, eu construí um objetivo específico, né, de pesquisa, que basicamente é o que eu estou fazendo agora para finalizar a minha dissertação, que é analisar, no contexto dessa quíntupla hélice, né, a instrumentalidade e a causalidade das incubadoras sociais dentro desse processo de desenvolvimento regional, tá? Considerando a economia social e solidária enquanto inovação social,
na promoção dessas transformações sociais e econômicas que eu vislumbrei através da incubadora social, conforme eu fui estudando com o passar do tempo. Então, a partir disso, né, entre vários processos do meu trabalho que eu tenho feito, um desses processos é gerar uma modelagem pelo software Vensim, né, para fazer, de fato, uma simulação comportamental, que eu chamo, né, de fato, uma construção de cenários. E aí eu dividi isso em 3 etapas especificamente, essas modelagens que eu estou começando a produzir no momento, que primeiro, fazer uma modelagem teórica. O que basicamente seria de fato, fazer uma elaboração e compreensão dessa interseção em rede desses atributos teóricos que eu identifico na literatura a partir dos autores que estão dialogando entre si, né, dentro das problemáticas específicas de economia social e solidária, incubadoras sociais, desenvolvimento regional. O segundo é construir uma simulação comportamental a partir da identificação desses atributos teóricos no contexto empírico, que se dá a partir da pesquisa de campo, com apoio, suporte de formulários que eu estou aplicando, que já foram aplicados, estão sendo analisada a coleta de dados. E, por último, uma modelagem cruzada, que basicamente é você desenvolver uma análise sobreposta, né, entre a modelagem teórica e modelagem empírica, para estar verificando quais são as divergências e convergências entre o que na literatura está se falando e o que de fato tem acontecido atualmente dentro desse contexto de incubadora social, no próprio objeto de estudo que eu estarei estudando, que eu estou estudando agora, que na verdade eu estou me focando na incubadora tecnológica de cooperativas populares, que é a ITCP do FRJ, e na ITES, que é a incubadora tecnológica de empreendimentos sociais e solidários da Cefet. Então, basicamente, promover essa divergência e convergência dos dados conceituais, os que eu já tenho, os que já foram desenvolvidos no meu trabalho anterior e os que eu consigo identificar a partir desta nova modelagem de cenário agora, e, assim, propor uma solução eficiente para a dinâmica dessa rede que já tem existido e como poder aprimorar mais as ações e interações desses atores nessas redes. Então, basicamente, essa é a minha proposta atualmente. Então, de fato, está promovendo essa operacionalização, né? Essa eficiência de operacionalização dos processos de incubação social, né? Para que, de fato, essa quíntupla hélice possa estar funcionando da melhor forma possível, para que gere, de fato, as transformações sociais e econômicas que eu vislumbrei e que eu acredito na literatura, por parte do que eu já tenho visto, já tenho estudado, que é possível acontecer. Então, é isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado. Muito bem, muito interessante. Elander. Yeah. Boa noite. Eu sou Erlander e também sou um curioso desta nova etapa de conhecimento, né? E, enfim, eu não tenho grandes pretensões de trazer grandes trabalhos por enquanto. A ideia geral é a seguinte: desenvolver um local, uma cidade, pressupõe o entendimento dos elementos estruturantes que os vetores que digamos assim, interferem e como esses vetores influenciam todo um diagrama de relacional, causa e efeito, né? Então, e por essa razão, a cidade, hoje fala-se em cidades inteligentes, fala-se na ecoeficiência do sistema, etc. Prover mobilidade com qualidade, a interferência de essa nova plataformização da economia de plataforma cada vez mais digital, e esse conjunto tecnológico tem proporcionado mudanças importantes no uso e ocupação do solo. E, por conta disso, qualquer planejamento do poder público em
torno da questão urbana, muitas vezes não atende ao desejo dos usuários. E isso também interfere na parte da dinâmica econômica, a economia em si, uma relação mobilidade, economia, desenvolvimento territorial, é isso. E o foco deste meu trabalho é exatamente, é uma proposta, né? É na Baixada Fluminense, uma região que tem quase 4 milhões de habitantes e é quase desprovido de poder público estrito sensu, né? Então, a ideia é essa, trazer, eu tenho lido bastante sobre dinâmica de sistema, embora seja muito leigo, né? Então, tenho lido bastante, procuro ver como nós podemos tratá-lo, seja na abordagem soft ou hard, né? E a ideia geral é tentar ver se compreendo melhor esse processo para nortear os futuros trabalhos nesse campo. Nós temos em vista a publicação daqui a pouco, esse ano talvez, de bancos de dados do IBGE, temos todo um programa de uso de coleta remota de dados, e são um volume de informações que estão relacionados à mobilidade, e à sociedade dinâmica, como é que ela interage. Então, tem fatores aqui, isso vai interferir na economia, nos deslocamentos, na ocupação e uso do solo, e toda uma dimensão de sustentabilidade, basicamente é isso. Então, é isso que eu tenho para apresentar em 5 minutos. Eu não trouxe o diagrama, eu não trouxe nenhum croquis do diagrama, porque eu não imaginei como é que se podia fazer isso em 5 minutos. Então, peço desculpa, uma próxima vez eu farei uma apresentação qualquer com os loop causal, né? Alguma coisa assim. Mas eu entendi que era só para apresentar a ideia geral. Enfim, agora deixa-me apresentar-me. Eu sou Erlande, eu sou economista e tenho doutorado em engenharia de transporte. E agora estou trabalhando muito com a mobilidade, cidades e tal. Ok? E eu sou do Cefet, no campus Nova Iguaçu. Obrigado, Erlander. Obrigado. Muito bom, obrigado. Tá. Interessante isso. Obrigado. Isso. Obrigado. Pro tio. Muito bem. Deixa eu ver se eu carrego aqui a... Vamos ver se eu consigo também. Sou um pouquinho prolixo, vou tentar me disciplinar aqui. Bom, deixa inicialmente, então, me apresentar. Eu sou o Roberto Protil, professor da Universidade Federal de Viçosa, né? Conhecido por alguns aí, né? Tenho atuado aí com dinâmica de sistema desde os anos 90, né? Quando eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu orientador, ele tinha feito o doutorado dele em Stanford e trouxe, então, alguns conceitos para o Brasil de dinâmica de sistema, naquela época lá, diagramas de influência, né? Desde lá, tenho atuado aí com simulação específico, né? E tenho participado aí da sociedade, né? Logo nos primórdios, o professor Pierre Ehrlich, né? Também foi um dos pioneiros aí, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato lá na GV, também com alguns colegas.
e por conta disso acabei me envolvendo com essa metodologia e atuado aí em diversas esferas, né? Atualmente estou na Universidade Federal de Viçosa, mas anteriormente eu era professor do programa de pós-graduação em administração da PUC Paraná, onde eu comecei então a minha carreira acadêmica orientando vários trabalhos nessa área, né? Especificamente na área de estratégia empresarial, principalmente na área de agronegócio, né? Que é a minha formação. Aqui na UFV, tive aí o prazer aí de orientar o André, que foi o primeiro apresentador, uma experiência muito, muito boa, né? Tivemos a oportunidade aí de interagir com alguns colegas americanos, notadamente na Universidade de Cornell e também na Universidade de Albany, né? Eu tenho orientado também alunos aqui, além da área de agronegócio, também na área de administração. Nós temos aqui o programa de administração pública, né? Onde eu tenho orientado e coorientado alguns trabalhos, né? E por conta dessa atuação, a gente se aproximou muito da Universidade de Albany, né? Que é a universidade, a Faculdade Rockefeller, né? Que tem uma longa tradição no uso de dinâmica de sistema, né? Na esfera pública, né? Então, nós temos trabalhado aí para tentar trazer um pouco disso também para o Brasil. Bom, mas eu queria fazer apenas um relato. Nós estamos agora, eu acredito que isso é a nível de Brasil, um problema sério na academia, desde os anos 2000, os diversos governos, notadamente o governo PT, eles estimularam, como política de governo, o estímulo à pós-graduação, né? Eu me lembro bem, no primeiro governo do Lula, a meta era chegar em 10 mil doutores. Atualmente, nós já estamos beirando os 22 mil, e a curva é exponencial. Esse é um problema, é um ganho, com certeza, mas é um problema também, porque essa formação toda ela foi orientada para a área pública. Esses egressos estão tendo dificuldade enorme de uma inserção no setor privado. Com a restrição aí dos recursos públicos e também com a diminuição da ampliação do sistema de educação superior no Brasil, a empregabilidade desses alunos começa a ser um problema, né? Nós temos hoje, né, eu até orientei um trabalho recente, nós constatamos em algumas áreas, notadamente na área de ciências agrárias, um desemprego sistêmico que já está beirando aos 40% de doutores e pós-doutores. Eles não conseguem se inserir no mercado, né? Isso é preocupante, porque o processo todo ele tem uma inércia muito grande, não se vislumbra a redução desses programas, porque há uma inércia. Pelo contrário, né? Os vários órgãos do MEC ainda continuam estimulando, CNPq e CAPES, né? Através de uma série de benefícios indiretos, uma delas é a Bolsa de Produtividade. Isso aí realimenta o sistema e a preocupação aqui é aonde é que isso vai chegar, né? Por conta disso, eu gostaria apenas de falar brevemente aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Nós temos 2 projetos em que eu estou envolvido na UFV, um capitaneado pela Pró-Reitoria, um conjunto de disciplinas interdisciplinares para estimular projetos de inovação e empreendedorismo nos alunos de pós-graduação. Ou seja, tentar fazer com que os alunos vejam nos seus projetos de pesquisa um negócio. Eu estou oferecendo uma disciplina que tem o código PPG 860, que chama Laboratório de Modelagem e Simulação de Negócios Empreendedores. O que eu faço nessa disciplina? Na realidade, eu ensino os alunos a fazerem diagramas causais e depois um pequeno simulador para tentar fazer uma projeção do seu projeto, né, da sua ideia de negócio,
né? Então, é uma iniciativa, iniciou esse ano, né, essa atividade, ainda é muito incipiente, ainda não temos resultado, né, mas já está repercutindo bem, né, porque já aumentou o número de alunos interessados agora no segundo semestre, então um bom sinal. Uma outra iniciativa é o projeto Universidade Empreendedora, do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública, em que estamos tentando desenvolver um modelo, inicialmente, para ser utilizado pela própria universidade, para fazer uma prospecção e analisar diferentes cenários de políticas, né, que eles podem utilizar internamente para estimular esse empreendedorismo, né? Como toda universidade, nós temos uma incubadora, tem uma série de iniciativas, mas o problema todo é que os nossos programas são extremamente técnicos. A Universidade Federal de Viçosa, ela tem uma projeção muito grande nas áreas agrárias, que são extremamente técnicas. E ela não tem uma tradição, ou não tinha até agora, de uma preocupação em desenvolver negócios. O objetivo aqui era formar alunos que eram inseridos no sistema público de ensino, e eventualmente o sistema privado, mas notadamente público. E de uns 10 anos para cá, está havendo uma tendência para mudar isso. Mas, lógico, isso envolve a mudança cultural, envolve uma série de questões que nós estamos tentando estudar e entender, e, ao mesmo tempo, também correr atrás, porque a CAPES, a cada avaliação quadrienal, está aumentando o peso de um quesito que chama-se empregabilidade, empreendedorismo e retorno socioeconômico de projetos de pesquisa. A continuar essa tendência, né, provavelmente, daqui a pouco, acredita-se que o principal item, que é produção, né, que hoje é o principal item de avaliação, a produção de professores e alunos, seja equivalente a esse quesito, né? E o problema todo, aqui todo mundo se pergunta, como fazer isso? Eu acho que a própria CAPES não sabe, porque ela não tem uma métrica objetiva de medir isso. Mas o fato é que isso está aumentando, e a gente sabe o porquê, por causa da cobrança social dos investimentos, que são extremamente altos em pesquisa, né? É algo, e lógico, a gente sabe que tem um retorno, mas a questão toda é como quantificar isso e mostrar à sociedade que esse investimento está retornando para a melhoria dos indicadores sociais e econômicos da população como um todo. Espero que eu tenha explicado aqui rapidamente o que se trata aqui. Não apresentei nenhum modelo, né? Mas mais aqui a ideia, né, dessas duas iniciativas nas quais eu estou envolvido. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Poti. É a aderência com a Rebeca, né? Obrigado a todos. Obrigado. Perguntas para alguém? Eu aprendi muito. Nesses 5 minutos, mas no conjunto agregado, é muito inter e multidisciplinar essa ferramenta e conhecimento a ele associado. Eu realmente fiquei impressionado. Eu estava relutante até a participar, mas foi curioso que eu aprendi mais do que valeu a pena, entendeu? Eu queria... Sim? Sim? Eu queria fazer uma pergunta para o André. Opa, será um prazer respondê-lo, Romário. Na realidade, não é uma pergunta, eu não sei, talvez um comentário. Eu tenho lido bastante aí sobre as questões das mudanças climáticas e tenho visto alguns comentários sobre o papel da agropecuária envolvido na questão do desmatamento, etc, etc. Aí eu quero saber o seguinte, no modelo aí da cadeia de leite, essa questão climática, ela
deve ou não ser considerada, ou é apenas uma simples especulação aí da imprensa, de alguns interessados em... É procedente aí se discutir isso e ela tem alguma influência na cadeia do leite como um todo? Não, definitivamente o tema, né, envolve possibilidades de modelagem dentro do que a gente tem feito, né? Eu acho que é um tema que está, né, super discutido na mídia hoje em dia, né, que é o impacto da produção superintensiva, né, com uso de tecnologia e capital, sobre variáveis ambientais, né? Então, variáveis econômicas sobre variáveis ambientais, qual que é esse impacto? Então, isso é um debate bastante amplo que tem hoje na mídia, né? E o agro tem sido bombardeado muito em função disso, né? E muitas vezes criticado pesadamente, né? Inclusive, tem documentários do Netflix, né, que fazem uma narrativa hollywoodiana sobre impactos dos nossos padrões de consumo sobre o ambiente e que isso deriva de uma produção mais intensiva em capital nas áreas de fronteira agrícola, né? Mas no nosso modelo de dinâmica de sistemas que nós fizemos para o leite, a gente não é o nosso foco a gente trabalhar com isso. A gente está muito mais preocupado com questões de equilíbrio de mercado, sabe? Variáveis de preço e exclusão de produtores, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, né? Que eu acho que rebate um pouco, né? E acho que assim, todo mundo que está no grupo de dinâmica de sistema sabe a resposta para o problema climático. É gente, é população, a conta não fecha, né? É muita gente para pouco recurso. Então, de certa forma, quando a gente fala que a gente está agredindo as reservas florestais, isso está impactando, porque a gente está abrindo áreas de mata nativa, isso segue uma trajetória, uma lógica de... não é o gado, né? Não é a cultura da soja que está fazendo isso, mas é uma predisposição do ser humano em obter lucro, né? Porque o processo começa com o desmatamento para você introduzir o gado numa região de fronteira. Então, isso fica visível. Mas, na sequência, você tem a implantação, você tira o gado e coloca a soja. E, na sequência, você tem a valorização mobiliária, né? Então, não é uma cadeia que se fecha no ciclo do gado, sabe? O gado é o começo de um processo que está sendo norteado pela nossa própria demanda como população, né? Eu tenho um filho só, né? Eu acho que tem muita gente no mundo, né? Então, eu acho que é uma discussão muito ampla, né? E assim, não foi a nossa pretensão colocar isso no modelo do leite, né? Mas, Mário, se eu pude dar alguma contribuição nesse sentido, acho que é isso, tá? Okay. Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, né? Dizem que galinha que bota ovo tem que cantar, né? Senão vai para a panela. Ô, Mário, eu venho trabalhando no Instituto Zootecnia com modelagem e com a questão das mudanças climáticas e produção de leite. É minha área, minha linha de pesquisa, né? Mas eu gostaria de... É só lembrar para vocês que nós devemos usar o En-ROADS, principalmente o En-ROADS, que é o modelo do MIT, que está numa nova versão agora, colocando essas questões mais do metano, de desmatamento, de agriculturas, de boas práticas e os impactos de ações climáticas em relação ao aquecimento global. E no caso dos bovinos de leite, o dado que tem de todos da área de bovinocultura, tanto de leite de corte, ele responde a 10% do efeito estufa, do aquecimento de estufa mundial, né, na escala mundial. Então, mas ela é muito visada na mídia, né? O lobby do petróleo consegue jogar para outras áreas a responsabilidade da queima de combustíveis fósseis, né? Que são responsáveis aí por quase 70% das emissões. Então, uma das questões climáticas que nós vamos estudar é a questão da resiliência, porque a proteína animal
tanto na carne, principalmente no leite, é uma necessidade para a segurança alimentar, considerando todas as comunidades mundiais, né? Não é só para churrasco ou picanha, mas é uma fonte de alimento básico para a população, né? Para os seres humanos. Então, na nossa visão, o setor de leite ele é mais, vamos colocar assim, recebe mais impacto das mudanças climáticas do que em relação às causas, né? Então, os animais sofrem os estresses térmicos, as plantações, as pastagens também vão sofrer de secas, queimadas, e, enfim, inundações em áreas. Então, a pecuária leiteira tem muitos impactos das mudanças climáticas e tem quase que uma demanda que ela deve duplicar a sua produção para atender uma população até 2050. Então, tem que melhorar muito as técnicas experimentais. Existe tecnologia, mas, no caso, talvez o André tenha até mais informações com isso, no setor de leite, a margem do preço é muito achatada, é muito estreita para investimento. Né? Eu acho que o André tem até mais informação nos modelos dele em relação a isso. Mas, enfim, eu gostaria, se tivesse uma outra oportunidade, podemos conversar, coloco à disposição aí para poder conversar. Tá, muito obrigado aí. As duas explicações, as duas falas foram muito interessantes aí. Mas eu estou entendendo que essa questão ela deve estar também na pauta aí dos modelos, desses modelos também, né? Porque você falou, por exemplo, das inundações, isso vai diminuir a área de pastagem, isso vai aumentar o custo, etc., o custo de propriedade, etc., etc. Então, tem umas certas influências aí, né, que pode afetar a cadeia do leite como um todo, né? Mas André, eu tenho uma pergunta para você. Desculpa, quem? No meu caso, Saulo. diferente de todo mundo, acho que eu sou um pouco um cisne negro aqui no meio do grupo, mas eu me interesso muito pela lucratividade das empresas e gosto muito. Certo. Vamos lá. E você comparou o modelo brasileiro com o modelo americano de criação de gado, porque lá eles conseguem ter uma produtividade muito maior, usando muito menos terra. Eu te Isso dou um foi número. parte do seu modelo, não? O modelo do Brasil, a gente fechou no equilíbrio do Brasil, né? Ele não é um modelo conectado com o modelo global, né, ou com outros países, tá? Mas eu te dou um número. O Brasil, dizer hoje que média de produtividade por vaca, só para ter uma ideia da escala de distância, nós estamos falando de 3 mil litros por vaca por ano. Nos Estados Unidos, nós estamos falando de 10 mil litros de leite por vaca por ano, né, em termos de produtividade. Então, assim, existe muito potencial de crescimento da nossa produtividade ainda, mas certamente nós não vamos chegar nesses níveis de 10 mil litros, né? Porque os sistemas de produção são diferentes. A matriz energética de alimentação das vacas é diferente no Brasil comparativamente com sistemas americanos, né? Nós temos uma disponibilidade de pastagens e áreas, né, que os animais podem ficar livres e soltos, diferente do que é praticado em países de clima mais temperado, que os animais precisam ficar confinados, né, por restrição climática. Então, assim, a matriz produtiva é diferente. Nós temos um sistema muito mais heterogêneo de produtores, temos classes de produtores muito diferentes uns dos outros, que é um desafio para implementar novas tecnologias, inclusive tecnologias de baixo carbono, né, que mitigariam o impacto climático, né? Existem tecnologias para isso, Mário. Acho que é importante ressaltar, né, que a agropecuária tem se modernizado num ritmo bastante, pelo menos a ciência, né, para o agro tem se modernizado numa velocidade bastante interessante, desenvolver novas técnicas que mitiguem a sua própria emissão de efeitos poluidores, né? Então, assim, não conectamos, salvo o modelo, mas a proposta para um futuro pós-doc que eu estou pensando com o Dr. Nicholson é a gente começar a integrar o modelo da Europa com o modelo dos Estados Unidos, com o modelo sul-americano, o modelo neozelandês e ver o que isso vai acontecer. Legal, legal. Daiane.
Boa noite a todos. Ótima conversa sistêmica para uma noite de terça-feira. Infelizmente não pude acompanhar tudo, mas gostei muito das palestras que ouvi e agradeço ao professor Roberto por compartilhar conosco. Eu queria perguntar para ele algumas coisas que surgiram enquanto o senhor falava. No caso, o senhor chega a ensinar, né, tem alguma matéria que ensina pensamento sistêmico, dinâmica de sistemas na universidade, e se for o caso de sim, né, como que é a recepção dos alunos, se eles se interessam por isso, se eles têm utilizado essas metodologias nas pesquisas deles, e o quanto que é academicamente aceitável, né? Há alguma quantificação, se não me engano, o IC Systems, que o Karen faz parte, tem um software que faz alguns tipos de quantificações, né? Consegue quantificar para além do mapa, né? Eu não sei, mas já perguntaram no grupo uma vez sobre essa questão, né? O quanto que seria aceito na academia uma metodologia de dinâmica de sistemas, o quanto seria epistemologicamente aceitável e metodologicamente. Então, se eu pudesse explanar um pouco mais sobre essas questões, agradeço. Agradeço aí pela pergunta, Daiane, né? Bom, a experiência que eu tenho é tanto na nível de graduação como na pós. Na graduação, nós iniciamos uma disciplina, nós fizemos uma reformulação do curso de agronegócio, que foi pioneiro na UFV, né? Foi o primeiro curso de agronegócio, 2000, e nós tivemos que fazer uma reestruturação, tentamos fazer alguma coisa pioneira, né? Eu fui o responsável por essa reestruturação, incorporei uma disciplina, né, de pesquisa operacional, programação linear, e uma disciplina de simulação, né? Basicamente utilizando dinâmica de sistema. Haja visto aí que as cadeias agropecuárias, você tem como representar elas de forma agregada, né? Bom, programação linear foi uma experiência muito boa, né? Mesmo porque muito bem aceita pelos meus colegas que, via de regra, são economistas. Todavia, a dinâmica de sistema, tive problemas seríssimos, porque nós temos um viés de econometria muito forte. Nosso programa, né, principalmente de pós-graduação, ele é um programa quantitativo, né? O André é testemunho, ele foi aluno. Realmente, o programa preza pelos modelos econométricos. Nós trabalhamos basicamente aí com modelos de equilíbrio geral. E, evidentemente, quando você vai falar de dinâmica de sistema para alguém que usa métodos de equilíbrio geral baseados em programação linear, me parece até uma heresia. Bom, essa era a palavra que eu usava. Isso aí é uma heresia que você está fazendo, né? Isso aí é... Então, praticamente na graduação, nós tiramos a disciplina, porque começou a dar muito ruído e mesmo os alunos estavam tendo dificuldade. Isso foi uma outra coisa. Quando você ensina uma caixinha preta, redondinha, que são os modelos econométricos, né? Basta você já tem um modelo pronto, é só você fazer os ajustes, a parametrizar ele, é muito mais fácil você ensinar os alunos a usar determinados testes, né, para calibrar. Uma outra coisa é você ensinar eles a fazer um modelo, a construí-lo, né? Isso realmente eu acho que foi um desafio muito grande e não foi muito exitoso na graduação, né? Essa é a minha experiência pessoal. Hoje a disciplina existe, ela é uma optativa, né? Mas pouquíssimos alunos optam por ela, né? Mas totalmente contrária de pesquisa operacional, de programação linear. Essa tem uma difusão, é muito fácil de ensiná-la, né? Tem uma aceitação muito grande. Dinâmica de sistema, ainda não temos cultura para isso. Na pós-graduação, o quadro já muda um pouco, né? E aí nós temos dois perfis de alunos. Ensinar dinâmica de sistema para a área de humanas, ou de sociais aplicadas, e você ensinar para áreas de engenharia. Para a área de humanas, faz todo sentido, eles se empolgam com diagramas de enlace causal. Aí você pode usar o livro do Peter Senge, ó, você chegar até arquétipos, eles vão vibrar, vão entender, né?
no momento que você começa a transformar aquilo num modelo lógico-matemático, aí o mundo desaba. Aí você pode esquecer com eles. É um ou outro e olha lá. Com o pessoal das engenharias, da área de exatas, é o contrário. Eles acham que o diagrama causal, aquilo lá, é o óbvio, né, para eles. Né? Eu não preciso estudar muito isso aí. Eu quero trabalhar com os modelos matemáticos. Daí você pega o livro do Sterman, para eles é o máximo. Né? Eles, né, esquece o livro do Peter Senge, vamos lidar só com isso. O desafio que a gente está tendo, eu, pelo menos pessoalmente, é tentar ver se eu crio uma ponte entre os dois. Né? Para ver, porque eu tenho alunos tanto de uma área como de outra. Né? Evidentemente que o pessoal das áreas de ciências exatas, a gente consegue realmente desenvolver simuladores, a gente consegue analisar cenários, né? Só que para eles, né, a área da engenharia, a parte comportamental não é uma coisa assim que faz muito sentido, né? Porque eles já estão meio doutrinados, né, a ver a caixinha preta, né? Você começar a falar de comportamento humano, para eles é assim um negócio meio complicado. Né? Ao contrário do pessoal das áreas de ciências humanas, que faz todo sentido falar de comportamento, mas aí eles têm essa dificuldade de modelar. O meu grande desafio, né, e aí eu até talvez gostaria de compartilhar com os colegas, né, é que eu não tenho visto muito na literatura, principalmente como ensinar a modelar estruturas lógicas matemáticas, né? Para esse público bastante heterogêneo, principalmente da área de humanas. Né? Que eu, pelo menos, estou tendo esse desafio. Né? Está sendo um trabalho, a gente tem alguns poucos sucessos, eu, pessoalmente, na área de humanas. Já orientei muitos trabalhos, né? Pessoal da área de economia, de administração, principalmente, mas a grande maioria dos trabalhos, eles terminam nos diagramas causais. Tá? Eu acredito que o André foi um dos poucos que a gente conseguiu realmente fazer um simulador, né, com a ajuda do Nicholson, né, com a estadia dele lá em Cornell. Né, realmente o André ele desenvolveu o trabalho dele com um simulador, analisou cenários. Né, então foi um caso de sucesso, né, o que muito estimula. Né. Mas, infelizmente, na área de humanas, onde eu transito agora, né, eu sou colaborador do programa de pós-graduação em administração pública, eu estou tendo dificuldades. Né? Mesmo ministrando a disciplina, né, eu trabalho com o livro do Sterman, né, e outros, mas basicamente o livro do Sterman, né, explorando ao máximo, tentando usar o máximo de criatividade na minha didática, mas eu vejo que o problema é mais sério, acho que é um problema de base. Né? Não, falta fundamentação matemática, principalmente para os alunos que optam pela área, principalmente de administração. Essa é assim, a minha experiência, né, que eu posso dizer agora nesses últimos 25 anos. Né? Talvez, não sei se todos os meus colegas também compartilham disso, né? Mas eu gostaria, sinceramente, de ter talvez uma possibilidade de troca de informações, que eu vejo assim, muita discussão, mas como fazer, o operacional mesmo. Como que eu faço para trabalhar de forma sistemática com esses alunos para que eles aprendam a utilizar o construtor de lógica, né? Tanto do Stella como do Vencin, porque esse tem sido a grande barreira. Eu queria comentar... Por favor, nós não temos mais tempo, infelizmente. Eu vou parar a gravação e